Fala, nação rubro-negra! Bem-vindos ao Flamengo em Foco, o seu canal de notícias do Mengão. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no clube mais querido do Brasil e do mundo. Já chega se inscrevendo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixa aquele like sem vergonha para fortalecer. Vamos começar, porque notícia boa do Mengão é o que não falta por aqui. Vem comigo, vem! Nesse primeiro momento a gente vai acompanhar um pouquinho aqui do canal da ESPN, Futebol 360, né, o famoso F360, já dando créditos ao canal da ESPN. Na descrição do vídeo você encontra o link. Tá? Eles vão agora falar um pouquinho sobre o clássico entre Flamengo e Fluminense. Vamos então analisar aqui as informações. Então, Renata Ruel conosco para falar aí da arbitragem no clássico, no derby, no Palmeiras e Corinthians. A gente vai falar agora de outro clássico, Fluminense e Flamengo, o tradicional Fla-Flu, neste final de semana. E já temos uma tela com números de Felipe Luiz. A única derrota do Felipe Luiz no Flamengo, em 19 partidas, foi exatamente contra o Fluminense. São 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota só para o Flu. Já tem título conquistado aí, obviamente, a Copa do Brasil. Aproveitamento 77,2 em 19 jogos, não sofreu gol em 11. Olha que absurdo. Positivo para o Flamengo. Sofreu um gol em 4. Jogos que sofreu 2 gols, 4. Derrota por 2-0 para o Flu. Foi no terceiro jogo do Felipe Luiz comandando o Flamengo. E eu conversava com o professor Celso Unzelt no início, pouco antes de começar o programa, na verdade, e lembrávamos, né, professor, que nesse jogo a única derrota do Felipe Luiz era um time misto do Flamengo, não era? Pelo menos mesclado, né? O Flamengo estava ali naquela fase de outras competições. O Felipe Luiz até ganha a Copa do Brasil. Esse é um jogo, a gente falou do Grenal, Fla-Flu tem esse componente, ainda mais quando o Fluminense está pior que o Flamengo, né? Que é o que acontece nesse momento. O Fluminense não vem se apresentando bem, o Flamengo azeitadinho. Claro que o Flamengo é amplo favorito para esse jogo. Agora tudo acaba se equiparando no clássico, né? O Mano é um técnico suficientemente experiente para saber como pelo menos tentar conter essa verdadeira avalanche rubro-negra, não só de resultados, mas de bom futebol, né? O Flamengo está muito em paz, a torcida rubro-negra está muito em paz com o jeito que o time joga. Então acho que esse é o grande trunfo do Flamengo nesse momento, uma boa cabeça, mas é aquela questão do clássico é clássico. E Fluminense mal contra Flamengo é tradição de resultados melhores para o lado do Flu, né? Mas não está tão mal, professor. Ganhou de virada no meio de semana do Vasco. Foi um ponto fora da curva diante das últimas exibições muito ruins do Flu do Mano. Time por time, o Flamengo hoje sobra. Mari Pereira, Fluminense e Flamengo, mais um Fla-Flu para a história. Mais um Fla-Flu para a história, num momento bem difícil do Fluminense, no sentido de início de temporada. Os resultados eles não são os melhores e o desempenho muito distante do que ainda pode ser, né? Não dá nem para comparar desempenho com o Fluminense do ano passado, que também não foi um desempenho legal, porque mudou muita coisa. O Fluminense recebeu novos jogadores, no treinador, mas adaptando novas peças. O Fluminense ainda não tem Ganso, o Fluminense perdeu o Renato Augusto, ele tentando fazer essa função de meio de campo com o Arias, que ainda é o jogador que mais desequilibra, o Lima voltando também. Então acho que o momento do Fluminense eu considero até pior do que do ano passado, muito por conta disso, de você ter que reformular uma estratégia com outros jogadores e ainda sem o seu principal atleta, que, né, tirando o Arias, mas o seu grande articulador ali, o Ganso. E o Flamengo do Felipe Luiz é cada vez mais ganhando um corpo muito difícil de ser batido. Ou seja, o Flamengo vai atropelar o Fluminense. Não adianta, a torcida vai chorar. O Flamengo é muito superior a esse time aí do Fluminense. Curioso, né, Mari, que diante de todos esses problemas, o Mano tinha o Lima à disposição, o jogo contra o Vasco, mas ele prefere entrar sem o Lima.
Eu acho que esse é o grande nó do Fluminense hoje e que respinga no caso do Arias. Eu acho que você perde o melhor Arias quando coloca ele nessa Sacrifica função de ele, meio né? campo, né? Sacrifica. Então é mais um problema para o Mano resolver. E lá naquele jogo ainda do Flamengo, na derrota com o Gabriel sendo a referência, ainda sem as ausências de lado de campo, né? Sem o Luiz Araújo, sem o Cebolinha, vinha ainda fora. O Gerson também não estava, o De La Cruz, era um meio de campo muito diferente, o Arrascaeta entra só no segundo tempo. Então era de fato um Flamengo muito mexido. Mas já que o Abel gosta dessas coisas, eu respondo sim, o Flamengo é favoritaço neste clássico. Eu também digo que sim. Vamos deixar sem Isso resposta. quer dizer que vai ganhar? Não, muitas vezes o favorito perde. Mas que é favorito é. Favorito é 5 antes. vitórias seguidas do Flamengo agora, viu, Eugênio Leal? O Flamengo é favorito, indiscutivelmente, mostrou contra o Botafogo que está na ponta dos cascos, porque o Flamengo fez uma preparação para o jogo com o Botafogo, da Supercopa. A pré-temporada do Flamengo tinha ali um objetivo, tinha uma meta, que era chegar bem naquele jogo. E então ele mostrou que chegou bem, poupou titulares, né, jogou com o time reserva contra a Portuguesa e ainda assim goleou, que significa que os reservas que estavam na pré-temporada lá também estão trabalhados no mesmo nível dos titulares, e chega para enfrentar um Fluminense que está no processo contrário. O Fluminense ainda não está bem. Venceu o clássico com o Vasco, é verdade, mostrou ali uma certa melhora, mas ainda não está no nível, e nem sei se vai chegar ao nível do Flamengo, a gente não sabe, talvez até ultrapasse em algum momento, mas não está no nível de desempenho que o Flamengo mostrou. Então, o Flamengo é favorito para o jogo, ganhar o jogo que vai dizer, né, o campo que vai dizer quando a bola rolar, mas imagino que esteja, além de ter um elenco melhor, esteja hoje mais preparado, mais pronto física, tática e tecnicamente. Por falar em elenco, entre esses reservas, que você falou que golearam a Portuguesa, ou entre aspas reservas, tinha Danilo, tinha Arrascaeta, tinha quem mais? Cebolinha, não tinha? Principalmente Danilo e Arrascaeta. Porque os titulares, teoricamente, né? O elenco do Flamengo é muito forte, mas eu estou colocando, os titulares foram os que jogaram contra o Botafogo. Sim, você tem razão. E nesse jogo agora, nenhum deles começou contra a Portuguesa. Então você vê certinho uma ideia de jogo muito semelhante, mas com outros jogadores. Sim. São jogadores diferentes. Alguns deles entraram no jogo contra o Botafogo no segundo tempo. Caso do Arrascaeta, do Luiz Araújo, né, que fez até um belo gol. Mas você pega de 1 a 11 ali, o Juninho, que é o reserva do Bruno Henrique hoje. Mas é um time reserva, com o Danilo começando o jogo e tal, de zagueiro. E mesmo assim... O goleiro era o reserva também. Como diriam os antigos, do 1 ao 11. E até a boa notícia foi o Alan, que foi bem. O Alan, que até hoje não conseguiu jogar no Flamengo o futebol que se esperava dele, o futebol que ele mostrou no Atlético Mineiro. Nesse jogo aí, é claro que é um jogo contra a Portuguesa, mas ele teve participação em gols e teve uma atuação mais interessante. Vamos ver o que vai ser o futuro. Interessante que parece que até que eles não veem futebol, né? O Alan, não defendendo, porque eu já critiquei muito o Alan, né? Antes de até começar a fazer vídeos aqui no canal. O ano passado todo eu criticava o Alan entre roda de amigos, né, conversando sobre futebol. Mas o Alan não é o primeiro jogo. Ele jogou muito, muito bem contra o Botafogo, né? Na verdade, nem contra o Botafogo. Contra o Sampaio Corrêa, se eu não me engano. Jogo anterior a esse jogo com a Portuguesa, se eu não me engano foi Sampaio Corrêa ou Volta Redonda, agora me fugiu aqui a cabeça, mas ele é o segundo jogo consecutivo que ele joga muito bem, isso que importa, né? E ele é que está falando que é o primeiro jogo, mas vamos seguir. E os meninos, né? E os meninos incorporados ao time principal, o Alacian voltando a fazer gol, mostram que de repente o Flamengo também vai abrir mais espaço para a base nessa temporada. Porque tem times de reservas e times de reservas. O ideal é isso, né? É o time que mantém a ideia de jogo. A gente já viu outros times de reservas, desde o Banguzinho do Filipão lá no Grêmio, passando pelo Corinthians do Tite, quando eventualmente precisava ter reservas. A ideia de jogo se mantinha. Tele e Muricy. O Expressinho do São Paulo. Não era um catadão, entendeu? Não era só um time com nome sem grife. Era um time
de jogo concatenado, era uma engrenagem que funcionava. Isso está rolando porque esses no Flamengo. jogadores, né, eles vão entrar no time principal. Sim. Então eles têm que estar prontos para fazer exatamente o mesmo esquema do time principal. Nesse momento a gente vai agora passar aqui pelo F90, né? Um outro canal da ESPN que fala aí sobre futebol. Eu acho um pouco bagunçado esse programa, é um pouco difícil às vezes até de entender. Eles falam muito um em cima do outro, mas vamos lá, o que eles podem trazer de bom aí pra gente. Eu acho que não vai trazer nada não, mas vamos lá. Tivemos uma discussão. Então pra você... o debate, é isso? Então amanhã 2x0, 2 gols do Arias esse Vocês final de estão semana. na mesma prateleira. Se não matar o Arias, complica. Então o Fluminense é favorito que tem o Arias. Não. Esse não é favorito, tem o Arias. O Arias Luiz foi Henrique muito... jogou o quê? Luiz Henrique jogou o quê temporada passada? O quê? Jogou maravilhosamente bem. Ó, vocês estão minimizando o que joga o Arias, o John Arias. Acho que você está super Extraordinário jogador de futebol. Tá jogando agora de camisa 10. Quem tá no Real Madrid, hein? O que ele tá? Mas não é assim, Bobo. O tricolor, o Fluminense é muito melhor, muito maior que Real Madrid. Tem que falar com o torcedor que tá nos acompanhando, Rodrigo Bueno. Não é Real Madrid, Ajax, tá aí tudo bem. Mas ele tá fora do Brasil. Aí eu quero dizer o seguinte, no Brasil hoje, acertador de time vem pelo lado do campo. Do Iapoque é o Chuí. Leva a marcação, vai pro Iapoque, vem pro Chuí, joga de 10, vem no meio e tal. Tudo bem, Geografia, hein? John Arias, joga muito. Quarta-feira, inclusive, colocou o jogo no bolso contra o Vasco. Então o Fluminense é o favorito. O Flamengo do então o Felipe Fluminense é favorito. Você não quer falar. O Fluminense é favorito. Esse não é bonito. Não, Olha lá, vamos ver. É 50-50. Ué, como é 50-50? Não tem só o Arias, ele joga sozinho. Tem que ter gente com ele pra jogar. Escala teu time hoje no Brasil. O Canóbio. Escala teu time hoje. Arias e mais 10. Vai, escala teu time Não, no hoje Brasil, o Arias é capitão do time. Arias e mais 10, né, seu time? Gente, Ele vocês tá estão louco pra minimizando pegar. Não, que escala joga teu o time Arias. aí. Vai que nós temos que falar do Fluminense. impressionado com a sua Quem avaliação. jogou mais, o Arias ou o Raí? Essa é a pergunta pro Birner, né? Para. O Raí jogou mais que o Calma, Arias? mas vocês já estão Já desvirtuando o tá indo assunto. pra outro. O assunto é um caminho perigoso. Fluminense e Flamengo, na opinião do Prats, o Arias pode ser o diferencial, mas ele não crava, ele fala que tá meio a meio. Nath e Zé, vocês acreditam em algum favorito pra esse jogo? Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo um pouquinho mais. É pelo que tem jogado. Tem né? jogado, pela qualidade do time. Mas penso que o Fluminense pode fazer um bom jogo. Penso que o Fluminense tem qualidade para isso. E penso também que nós temos qualidade para vencer o Flamengo. Diria Mano Menezes. Mas eu acho que o Flamengo um pouquinho à frente. Mas acho que o Flamengo à frente um pouco. Até porque eu acho. Olha que maluquice pode ser dita se pensar. Esse pensamento pode beirar loucura, mas é legal. Não é a primeira vez. O Mano F90. tem o maior de tempo, né? De trabalho no Fluminense. O Mano tá há mais tempo Sim. que o Felipe, né? Sim. Assumindo a metade do ano passado. Só que o Felipe parece ter evoluído mais. O time, o Mano teve aquela oscilação. melhorou o Felipe também, né? Ele melhorou o conta Fluminense, também. é verdade. Mas o Felipe se destaca num curto espaço de tempo, né? Se destaca por entender a característica do jogador e entender a necessidade de jogo do Flamengo. Isso ele foi encaixando desde a chegada dele, pelo que ele entende, que ele pensa de futebol. Ele muda porque o Flamengo vinha muito mal coletivamente, não conseguia jogar. E ele entra e dá um choque de realidade, trazendo o que de fato o torcedor esperava, mas principalmente o que os jogadores poderiam render. Fluminense eu tô com o Prats só nessa parte. Tem um pouco menos de recurso em relação ao que o Felipe Luiz tem. O Mano tem um pouquinho menos de recurso. E tem que contar, o Prats está falando, o grande diferencial do Fluminense pode ser o Arias, Joga o muito, Arias. Joga muito. Do lado do Flamengo a gente tem Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, o Plata vem fazendo um bom jogo, Verdade. Luiz Araújo, aí você vai enumerando. Jogadores que podem. O Wesley tá fazendo uma temporada espetacular. Verdade. O início da temporada dele é muito bom, o final da temporada dele também foi muito boa. Então, assim, pensando em fazer a diferença, talvez o Flamengo esteja à frente. Tá vendo, Bumo? Você acredita que o Flamengo Negócio de tá pai. frente? Tô esperando você falar que alguém é pai de Você alguém nesse quer- Fla-Flu. Vamos ver. Você é historiador do futebol. Quem é pai de você- quem? Quero ver o que você vai falar. Isso que eu ia falar. E você é o... Ele é talismã. talismã. Eu quero... A minha análise, você quer com clubismo ou sem clubismo? Sempre com. Com clubismo? Pode ser. Flamengo vai ganhar. E sem. E a gente fez uma análise aqui do
no jogo em Minas. O Fluminense na tabela tá numa situação. Embora tenha o tenha... talismã da nação? Eu sou. O Flamengo vai ganhar. Ele abraçou o Flamengo, ele abraçou. Sem clubismo. Sem clubismo. Quem é pai de quem? Jornalístico. Quem é pai de quem no Fla-Flu? Você está se referindo Você à sabe. história da fundação dos clubes, da formação dos times de futebol ou ao número de vitórias? Porque no Fla-Flu, o Flamengo leva vantagem. Uma boa vantagem, inclusive, na história. Começou 40 minutos antes do nada. Começou? Porque o Flamengo, ele era um clube de regatas, ele não tinha um departamento de futebol. Correto. Então, alguns do Fluminense, os dissidentes, foram e criaram um departamento, Então, o futebol do Flamengo veio do Fluminense. Então, nesse sentido, o Fluminense é o pai do Flamengo. Toma essa na história. história do Flamengo, Toma essa história o Flamengo aí. leva vantagem. Aliás, no Rio de Janeiro, o Flamengo leva vantagem sobre todo mundo, né? Sobre todos os outros. Historicamente, leva vantagem. Agora, Quer que chame a ambulância o pra você, torcedor não? tricolor diz, ganhar Fla-Flu é normal. Essa é uma frase... Olha lá. Não acabou ainda. Eu tô sempre no Rio de Janeiro, né? Almocei com um grande amigo, jornalista, Só brilhante. Só imóvel começa com qual DDD? O 21. 21. Nunca falou isso. Vai lá, e aí? E então, tem essa lenda pro tricolor que ganhar Fla-Flu é normal. Só que eu acho que neste fim de semana... não é tão normal. O filipismo está reinando. O torcedor rubro-negro está embasbacado, lembrando de 2019 de Jorge Jesus, vendo o desfile, né, já que estamos chegando perto do carnaval. Verdade. Né, do Flamengo, que está virando novamente o malvadão. O filipismo. E ele abraçou o Flamengo. Deu uma força pro Se eu fosse tricolor boa flamenguista, eu agora, ficar preocupado. Agora ajudou. Mas o Felipe Luiz, ele tem feito uma coisa que é interessante. Ele roda o elenco e deixa o Arrascaeta pra ser esse maestro. A molecada, ele pifava os meninos no último jogo. É absurdo que ele... O que é isso aí, pifava? Deixa ele só o carteado. Você sabe como é que é. Ele é o ponto de equilíbrio do time e o time vai jogando e o Felipe tá rodando o elenco. Isso é uma vantagem. O que ele falou. E tem também. Você entendeu. Você Você sabe entendeu, que não. foi bom. Ele pifou, O Danilo também, que vocês estão gostando do Danilo jogando? Assim. Fez um jogo, né? Acabou de jogar, acabou de chegar. Sim, mas jogo, pelo que ele mostrou até agora. Fez um jogo? Não, sim, mas está aqui. Aquele pessoal Fez um jogo. Você gosta? titular, Como está a pessoal do atuação São do Paulo, Danilo? o pessoal Fez do um Tá São boa? Paulo Foi boa? quer falar daquela sua análise O lá. Pratos quer falar sobre o boa. Danilo. Vai, Pratos, Normal. fala aí. Não foi. É um jogo, não dá pra. 5-0 ao natural, como diria outros. Como é que é? Mas ele deve acrescentar muito ao time. Deve acrescentar pela liderança, um jogador inteligente, não é um extraordinário super jogador, mas tem uma carreira, não veio para se arrastar no Brasil, não veio assim, vou jogar 6 meses, vou parar. Acho que veio ainda em uma boa condição. mandou recado? Mandou recado por quê? 6 meses e parar? O que foi? Você tá mandando recado? Uma coisa com outra. Cremosinho da Vila, cremosinho da Vila. que o Olha, Danilo soltinho, hein? tá mandando mensagem pra caramba aí. Danilo vai ajudar. Você tá um Zé Boa, Vinheta. excelente contratação. Você tá um Zé Vinheta. Quer que eu fale absurdo. o apelido dele? Pratos? Qual? Inimigo? Do quê? Da alegria, não gosta. Não é da alegria, não. Ela falou outra coisa outro dia. Você não Mas gosta ele dá que bons Neymar, cortes aqui você dá bons cortes. pras mídias, E sobre- da Tá ESPN. no site já, eu vi. Ele já tá no site. E Que o... Arias é melhor que Neymar? Não, quase isso. Não, uma outra. Só pra finalizar, Fluminense e Flamengo. Hoje nós vamos falando da NFL aqui com presenças ilustres. Grande, que o Dinho é fantástico. Que o Dinho Se vem quiser, com pode colocá-lo já pra conversar, porque ele vai falar de futebol também. Loucura, Tem palpite? total, Coloca aí, vem pô. pra cima. Tem palpite, Flávio? Tem que dar um intervalo Vai pra falar ajeitar empate. ele, né? Vai, fala aí teu palpite. Qual o seu palpite, Vai. então? Vai. Flu 2, Flamengo 1. Rodrigo Bueno. 3-1 pra nós. Pra nós quem? Nossa, isso dá um azar. Torcedor tricolor se animou agora, né? Palmeiras agora. Mandem vídeos, Mandem vídeos. Agora tá chegando a hora, 551-9695-9108. Bubu falou que o Flamengo ganha 3-1. Mandem vídeos. E aí, Nath? Tô com medo de qualquer coisa que eu faça. Depois que ele já deu uma... Empate. 2-2. Zé, Eu ia falar isso pra cara aí. Mas o Flamengo, acho que 2-1. 2-1. Eu fico pensando falar aqui em que vai vídeo. ser realmente... E Fala o clássico... seu palpite. Meu palpite? Vai. 1-1. Pronto. Vamos para o povo na... Esse pessoal do F90, meu Deus do céu. Jornalismo bem zoado, né? É difícil. Aí, ó, todo mundo em cima do muro, e fala muito um em cima do outro. Pensei que ia trazer mais informações pra gente, mas não foi, né? Tô assistindo aqui ao vivo com vocês. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Somos o canal Flamengo em Foco, seu canal de notícias. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Vamos fazer essa família crescer. Lá no Instagram, só para vocês saberem, a gente tem o canal também Flamengo em Foco, na verdade o perfil. Estamos
chegando a meta lá de 5K, 5 mil seguidores. O canal tem mais ou menos aí 20 e poucos dias, a gente está batendo ainda um mês, a gente vai fazer um mês, o canal está crescendo muito rápido. Vamos fazer aqui também com esse canal do YouTube um crescimento exponencial. Eu preciso de você. Se você é flamenguista, guerreiro, e ama o Flamengo, você também vai amar esse canal aqui, o canal Flamengo em Foco. Tamo junto, um forte abraço, Flamengo até morrer.